Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula práticas para o desenvolvimento infantil. Bom, a gente já falou sobre avaliação, sobre o currículo e agora a gente vai para algumas dicas de como estimular a criança nesse período de 0 a 3 anos. Diante de todas as aulas e nessas aulas de currículo, de avaliação, tenho certeza que vocês já pensaram em diversas brincadeiras para estar realizando com a criança e que vai desenvolver aquelas habilidades que a gente falou. E aqui a gente vai estar falando algumas formas de como estimular, que vai ajudar e auxiliar nesse processo de saber qual a brincadeira e como fazer essa brincadeira para cada habilidade, para cada objetivo que você quer. A gente não vai estar falando aqui sobre uma brincadeira, essa brincadeira para desenvolver esse objetivo, essa habilidade. Essa outra brincadeira para desenvolver essa habilidade. Não é esse o sentido. Por quê? Porque a brincadeira em si não é para desenvolver uma habilidade. A gente vai estar conduzindo aquela brincadeira para desenvolver a habilidade. Então, uma brincadeira a gente pode usar para desenvolver diversas habilidades em diversas faixas etárias diferentes. A gente pode usar uma mesma brincadeira com uma criança de 10 meses e usar a mesma brincadeira lá com a criança de 30 meses, só que de formas diferentes, de objetivos diferentes. Então, por isso que a gente não vai estar focando aqui na brincadeira. A gente vai estar focando em como estimular. Então, são algumas dicas de como estimular em cada período. E sendo assim, nós iremos dividir essa aula em períodos de 0 a 3 meses, 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12, 12 a 18, 18 a 24 e 24 a 36 meses. Primeira questão que nós precisamos considerar é o estimular sensorial. A criança ela precisa muito dessa estimulação sensorial. É um bebê que depende muito do adulto e os movimentos ela está ainda naquela fase dos movimentos reflexos, então nasce com muitos movimentos reflexos, então ela ainda não tem essa capacidade motora desenvolvida. Então a gente precisa fazer muito o que? Esse primeiro entrada de informações da criança, que é a estimulação sensorial. Então, conversar muito com a criança, conversar com ela, falar sobre o seu dia, pode falar como foi o dia, pode falar sobre o objeto, pode perguntar como que ela está, sorrir, se divertir ali com ela, ter um momento de carinho, afeto. Isso é muito importante para que ela reconheça a sua voz, para reconhecer a voz das pessoas que estão ali mais próxima dela, para reconhecer o rosto, então estando próximo, então falar também próximo dela, estar próximo dela, uma distância ali de 20, 30 centímetros, para que ela esteja observando e reconhecendo a partir daí o rosto da pessoa. Seguindo ainda também na estimulação auditiva, mostrar objetos que fazem barulho, então um chocalhinho e fazer o chocalho, né, na região média aqui da visão da criança, para que ela esteja se atentando a esse barulho, colocando de um lado, colocando do outro lado. Esse vai ser um estímulo também muito importante para a criança. No campo da estimulação visual, os móveis são muito legais, né, porque aí coloca a criança aqui numa posição e ela podendo ver o movimento daqueles objetos pendurados, tentando pegar aqueles objetos posteriormente. A gente falar com a criança e conversar com ela, estando próximo do rosto dela, para que ela esteja observando o nosso rosto. Lembra daquela habilidade de atentar-se a rostos. Então a criança ela tem essa habilidade, essa predisposição, né, para estar se atentando a rosto, ter interesse por rostos, a gente conversar para que ela esteja depois posteriormente identificando esse rosto. Então ela vai estar identificando o rosto, identificando a voz. Isso vai ser importante para ela. Mostrar objetos na linha média do corpo para que ela esteja alinhando a cabeça. O alinhamento da cabeça ele é muito importante para que ela ganhe o que? Sustentação de cabeça, controle do pescoço. Então ela vai estar nesses primeiros momentos com a posição muito lateralizada. Então a gente trabalhar para alinhar a cabeça vai ser importante na linha média aqui, ó, do corpo. Então, objetos à frente dela para que ela esteja se atentando. O móvel para isso é muito bom. Utilizar aquelas almofadas de amamentação
inclinar um pouquinho o corpo dela ali, né? Não deixar ela retinha, deixar ela numa posição ali encostada na almofada, também é legal para que para que ela tenha um campo de visão maior, mais amplo, né, da onde ela está. Realizar movimentos com ela, brincadeiras, colocar a língua, brincar de dar língua, de fazer movimento com o rosto, com a boca, de abrir a boca, e dar tempo para ela também tentar fazer. Lembra que a gente falou que a criança já tem, né, desde do nascimento, a habilidade de imitação. Então dá tempo para ela estar realizando a tentativa de imitação. Estimulação com contraste também é muito legal. Então objetos preto e branco. Isso é muito interessante também, porque a visão dela ainda não está bem desenvolvida. Então a estimulação com contraste vai ajudar muito para o desenvolvimento também dessa visão. A estimulação tátil também é muito importante. Então, objetos de diferentes texturas, né, de diferentes consistências, é interessante para que ela esteja sendo estimulada a tocar no corpo dela, com objetos, com a manta, com uma almofada, com a sua mão, isso, e descrever ali para ela, deixar ela tocar, passar a mão dela na mantinha, em outros objetos, para que ela sinta essa diferença. Isso vai ser importante também. E ajudar a criança nessa exploração dos objetos. Então, levar os objetos para a linha média do corpo dela, para que ela consiga pegar, levar a mãozinha dela até o objeto, para que ela esteja tocando esse objeto, pegando esse objeto. E também estimular essa criança a ficar na posição já de bruço. Essa posição muito importante para que, de barriguinha para baixo, essa posição muito importante para que ela esteja ganhando o quê? Controle aqui, ó, da cabeça, do pescoço, fortalecendo essa musculatura. Então já colocar ela é uma posição que no início vai ser incômoda para a criança, então é bem pouco tempo, estimulando ela ao mesmo tempo, então estando ali brincando com ela, não é colocar a criança, deixar ali ela parada e depois tirar. Não, é brincando com ela, é conversando, é brincando com objetos na frente dela, para que ela pegue e toque. Então fazendo essa estimulação nessa posição. No início ela vai conseguir só tirar, né, a cabeça do solo, mas posteriormente ela vai estar conseguindo já levantar até o tronco, se apoiando melhor, até que consegue ficar cada vez mais nessa posição. Então é importante porque a gente estimule ela nessa posição desde cedo, para que depois ela consiga alcançar o rolar, e o rastejar, o sentar e o engatear. Então essa posição ela vai ser um pouquinho incômoda realmente para o bebê, mas a gente estimula ela ali e brinca com ela, e rapidamente a gente tira, já coloca ela na posição sentada no nosso colo, e brinca com ela, ou posição deitada de barriguinha para cima, e vai fazendo essa estimulação aos poucos. Importante nesse período também é dançar com a criança, ela vai gostar muito, então já dançar com ela, levar ela para outros ambientes. Isso vai ser importante também já desde esse início, levar ela para ambientes de fora de casa, não ficar só com ela dentro de casa, dentro de um espaço fechado. E cantar para a criança também. Cantar é muito importante, já estimula a linguagem, com ritmo, entonação, e é um momento de interação ali entre as duas pessoas muito bacana. Então pode cantar na hora do banho, para dormir, em outros momentos também. Na estimulação visual também é importante a gente estar colocando objetos e passando de um lado para o outro, para que a criança esteja acompanhando esse objeto. Então aqui colocar o objeto para cá, passar na frente dela para um lado e para o outro, para ela acompanhar esse objeto. Estimular de um lado, estimular de outro, para que ela esteja virando a cabeça em direção ao objeto e se atentando a esse som também. Bom, gente, agora adentrando nesse período de 3 a 6 meses, as tentativas de imitação nesse período já ficam mais evidentes, a criança já tenta, né, com mais clareza essa imitação, ela sorri mais, já tem ali o reconhecimento da face, muitas outras habilidades interessantes nesse período. Então a gente continua com essa estimulação de muito contato, de conversar, de narrar, de falar sobre os objetos, de nomear objetos, de estimular auditivamente do lado para que a criança vire a cabeça em direção ao som, de estimular do outro lado,
E agora a gente amplia também com muitas outras habilidades. Estimular no mobile, a gente continua também com o contraste do preto e o branco, é, estímulos com objetos de diversas formas, diversas cores, diversas texturas. E é muito interessante que nesse período ela começa, né, aquele período de levar objetos à boca. E é muito importante isso para o desenvolvimento, então a gente ter objetos de diferentes formas, diferentes texturas, para que ela possa estar fazendo essa estimulação, vai ser importante para esse período. Dessa forma, utilizar diversos tipos de mordedores vai ser interessante também para o desenvolvimento dela. Outra atividade muito legal é a brincadeira do espelho. Brincar com a criança no espelho. Então, ela conseguindo se olhar no espelho e olhando você no espelho também, você fazendo os movimentos, você brincando com ela ali com algum objeto, com algum item. Conversar, contar histórias é muito importante, livrinhos de tecido, aqueles plastiquinhos também que a criança dá para manipular, é muito legal, importante já desde agora já está contando histórias para a criança, fazendo as expressões, contando com expressões, mostrando as imagens, as brincadeiras no banho, então, na hora da banheira levar alguns brinquedos, brincar com ela, dizer o que está fazendo, olha, agora estamos lavando o pezinho, lavando a mão, nomear as partes do corpo, isso já são estímulos para que ela posteriormente reconheça as partes do seu corpo. Quando ela tiver com a mãozinha, passar a mãozinha dela no próprio corpo também. Também está estimulando o sentar da criança, então segurar na mãozinha dela e fazer ela de barriguinha para cima, segurar na mão dela e fazer esse movimento para que ela acompanhe e para sentar. É uma estimulação já interessante para estar fazendo. Está muito atento na criança nesse período, quando ela chega de 4 meses, ela de repente já rola, então não vai dar muitos indicativos, de repente rola, então é importante a gente estar atencioso a isso, não deixar a criança na cama e virar, porque ela pode de repente rolar e cair, né? Muitos acidentes ocorrem dessa forma. Está estimulando esse rolamento, então colocar a criança de barriga para cima, empurrar um pouquinho o quadril dela, para que ela possa estar acompanhando e fazendo o rolamento, e assim fazendo ali a dissociação, né, do quadril, que é muito importante. Continuar estimulando ela, colocando ela de barriguinha para baixo, nessa posição, estimulando com brinquedos próximos à frente dela, para que ela possa estar tentando alcançar. E aí sempre fazendo a estimulação, trazendo o brinquedo para ela, colocando o brinquedo do lado, um pouquinho mais lateralizado de um lado, um pouquinho mais lateralizado do outro, fazendo essa estimulação para que ela esteja tentando alcançar. Essa posição, ela continua ainda sendo incômoda ali nos 3 meses, mas a gente vai deixando um pouquinho de tempo, 5 minutinhos, e depois vai aumentando progressivamente, porque é uma posição importante para que ela alcance, né, fortalecimento da musculatura, que vai ser ali importante para que ela rasteje, para que ela depois se sente, engatinhe. Utilizar brinquedos também que rolam, para que vá um pouquinho mais para distante dela, para incentivar o rastejo. Conversar muito com a criança, começar a fazer alguns balbucios para que dê modelos para ela, verificar se ela está fazendo os balbucios. Ali aos 6 meses, quando ela começar os balbucios, fazer a conversa com ela também, balbuciar e fazer essa troca ali com ela, vai ser muito bom também, interagir, brincar com ela nesse período. Estimular a criança a passar um objeto de uma mão para outra, então colocar um objeto na mão e colocar a outra mão próxima para que ela esteja passando, então fazendo essa troca de objeto de uma mão para outra. Estimular essa criança no sentar, ela sentada no colo, apoiada na perna, então levantar uma perna, abaixar, levantar a outra, com a sua mão que está apoiando a criança, incliná-la um pouquinho para o lado, para o outro lado, para frente, para que ela esteja trabalhando esse equilíbrio, desequilíbrio, para alcançar a força necessária para se manter nessa posição depois posteriormente sozinha. Agora vamos para o período de 6 a 9 meses, um período agora que começa muitas habilidades ali acontecendo, então é importante que a gente ensine a criança os gestos, a se comunicar através dos gestos, dar tchau, dizer mais. Essa parte ela é muito importante, é uma primeira parte da comunicação, isso vai ajudar muito a criança
na sua comunicação, na sua interação. Brincar com a criança no balbucio, então interagir com a criança no balbucio, conversar com ela nesse período de balbucio, dar intenções, né, dar sentidos aos balbucios da criança, ler diversas historinhas para a criança e dar os livros na mão dela para que ela possa manipular, então livros de tecido, com aqueles plásticos também é muito interessante. Pode ler a mesma historinha, não tem problema não ter várias histórias. Pode ler a mesma história, a criança adora essa previsibilidade. Então, pode ler no mesmo dia, no dia diferente, a mesma história que a criança vai gostar. É importante estar com essa leitura desde cedo com a criança, ler para ela, ler com expressividade, apontar para que a criança saiba do que você está falando, dar na mão dela para que ela esteja manipulando. Manipular bastante objetos, passar um objeto de uma mão para outra, colocar a criança na posição de bruço e colocar objetos um pouquinho mais distantes para estimular esse rastejar da criança, colocar objetos em posições formando um quadrado em volta da criança para estimular o pivotear, ou seja, aquele girar, para que ela possa tentando alcançar esses objetos e fazendo uma girada em volta do seu eixo. Essa é uma habilidade muito interessante e importante para a criança também. Proporcionar momentos que ela esteja sentada, para que tenha essa visão ampla, horizontal, né, e ter mais alcance, né, tá com os braços mais livres para manipular objetos, pegar objetos. Então pode colocar ela sentada com apoio de almofadas, almofadas de amamentação, e ela vai estar conseguindo já ter um controle maior de tronco, e aí podendo pegar objetos à frente, então colocar objetos à frente para que ela consiga fazer esse movimento e ter esse controle, objetos do lado para que ela tenha esse movimento. Ela pode em alguns momentos desequilibrar, mas é importante ter esse incentivo de estar sentada. Brinquedos dentro de recipientes para que ela possa estar pegando os brinquedos ali, tendo essa noção de profundidade. Colocar objetos na horizontal em algum móvel, no sofá, para que ela possa estar buscando ficar em pé com apoio, tentando o andar horizontal, então andar ali apoiado no sofá de forma horizontal, colocar um objeto um pouquinho mais para o lado para que ela esteja fazendo essa rotação, né, de tronco, para que vá até o objeto para pegar. Brincadeira de esconder parcialmente um objeto, então o objeto à frente dela, colocar uma toalhinha, deixa um pouquinho à mostra, para que ela tente retirar essa toalhinha para pegar o objeto. E agora no período de 9 a 12 meses, bastante atividades que ela tem que ficar sentada, ela já vai agora alcançar essa habilidade de sentar sozinho, sem apoio. Então, muitas atividades ali que ela precisa realizar sentada, atividades que ela precisa estar em pé, então ela baixar e levantar. Então, coloca objetos em cima de alguma coisa, do sofá, de um móvel que ela se apoie, objetos no chão para que ela abaixe e pegue esse objeto. Objetos próximos para que ela possa se apoiar e andar, então é uma cadeira que ela possa se apoiar e empurrar essa cadeira e fazer esse andar apoiado, estar atento ali para que você possa dar esse estímulo também para ela, então estar com os braços ali à frente para apoiar e ela fazer essa tentativa de andar, ou então segurar na cintura estando atrás da criança, apoiar na cintura dela para que ela esteja fazendo o movimento de andar. Brincadeiras de manipulação, então objetos dentro de alguma cesta, também colocar objetos em situações que precisa analisar como pegar o objeto embaixo de algum móvel, um móvel, né, com uma distância assim considerável, para que a criança não se machuque, para que ela consiga observar ali e tente pegar esse objeto que rolou para baixo de algum móvel. Brincadeiras de causa e efeito, então cair alguma coisa, deixar cair, brincar ali com ela, e caiu, pega novamente e deixa cair, e ele mesmo vai já pegar e vai deixar cair. Brincadeiras de esconde-esconde, com a mão mesmo, cadê, achou, com a toalhinha. Nomeação das partes do corpo da criança, de partes não visíveis, visíveis. Nomeação das partes do corpo em você, para que a criança esteja percebendo. Essa nomeação muito legal também de fazer na hora do banho, na hora de trocar uma fralda. Brinquedos na hora do banho,
na banheira e falar e conversar sobre aqueles brinquedos, animais, um barquinho, né? Então brinquedos variados e falar sobre esses brinquedos, a forma deles, o que ele é, qual o nome, conversar muito com a criança, fazer essas trocas de conversas, é, foco na entonação, no ritmo, ensinar gestos para a criança, bastante gestos, para que ela possa se comunicar também através de gestos, nomear as coisas para que ela consiga compreender o nome daqueles objetos, do alimento que ela vai estar comendo. Converse de forma correta, não dê um estímulo errado para a criança, né? Uma fala errada de uma palavra, evite os diminutivos, né? Fale mais as palavras com a forma correta dela. A entonação sim, o ritmo sim, a gente pode fazer aquilo que a gente já falou lá no módulo de linguagem, do mamanhês, mas as palavras sendo pronunciadas de forma correta para que a gente dê um modelo para a criança imitar, né? E não seja um atraso, na verdade, ela falar errado para depois falar certo. Utilizar bastante as onomatopeias, então fazer brincadeiras com carrinhos e fazer o barulho do carrinho, dos animais, de alguns objetos, como campainha e outros, chocalhos. Utilizar brincadeiras de esconde-esconde, brincadeiras de pegar objetos dentro de algum recipiente, de colocar objetos, de montar torres, de pegar objetos com as duas mãos, de pegar objetos maiores, menores, então fazer bastante essas brincadeiras que ele tem que manipular diferentes formas, né, de objetos. E agora nesse período de 12 a 18 meses, bastante brincadeiras de manipulação de objetos, encaixar objetos dentro de potes, encaixar objetos dentro de formas, né, encaixar argolas dentro de um pino, então retirar a argola dali, então você pode estar dando essa ajuda e ensinando ela, dando o modelo, brincadeiras de causa e efeito, apertar um botão que toca algum som, isso pode ser dentro de um livro, por exemplo, aqueles livrinhos que tem esses botões que tocam o som dos animais ou de objetos, de automóveis e de outras coisas. Brincadeiras de colocar uma bola em algum lugar, ela ir rolando para chegar até um outro lugar. Brincadeiras de jogar uma bola dentro de um recipiente, pegar, aí você pode colocar com uma distância, outra distância. Claro que distâncias próximas, né, para essa faixa etária, mas mudando ainda um pouquinho já a distância, brincadeira de rolar a bola um para o outro, brincadeira de derrubar objetos, e aí você pode estar lá juntando os objetos, colocando o pé novamente para a criança derrubar, e fazer várias vezes essa brincadeira. Brincadeiras de colocar algum objeto em algum lugar um pouquinho mais complicado para a criança pegar, onde ela tem que tentar ficar na ponta do pé, ou tem que conseguir algum objeto para fazer de instrumento, para pegar esse objeto tão embaixo de algum móvel, onde ela tem que pegar alguma coisa para tentar retirar lá de baixo. Você pode dar os modelos para que ela esteja imitando, então trabalhar muito a imitação de movimentos amplos, de movimentos finos, de movimentos articulares, fonoarticulares, de movimentos com objetos, para que a criança consiga estar imitando, contato com outras crianças, para que esteja observando outras crianças também, fazendo ações e isso ela esteja imitando também de outras crianças, observando outras crianças, realizar muitas atividades que façam a busca da atenção compartilhada, então mostrar objetos para a criança, apontar, chamar a atenção da criança e apontar para a criança, para algum objeto. Então passeios na rua é muito interessante, passa um carro, olha o carro vermelho, o ônibus, e ensinar a criança a estar realizando esse contato visual, essa atenção compartilhada, brincadeiras e parquinhos no balanço, escorregar, brincadeiras de subir e descer de algum degrau, né, de um meio-fio, por exemplo, com ajuda, e depois posteriormente ela vai ganhando cada vez mais essa capacidade. Estar atento à iniciativa da atenção compartilhada por parte da criança, nomear o que ela está mostrando, problematizar na situação, a partir dali criar brincadeiras, criar situações de manipulação de objetos, de algo que ela precisa andar, ir até algum lugar, pegar algum objeto,
trazer e você nomear aquilo e brincar com ela e estar atento às tentativas de fala dela, aquilo que ela falar, não ficar, você não está falando certo, não. Isso dá incentivo a ela, pelo contrário, né? Dá incentivo para que ela esteja falando cada vez mais e buscando se comunicar através da fala. Estar atento para sempre estar nomeando e dando as funções dos objetos, das coisas que estão sendo faladas, que estão sendo mostradas, que estão sendo vivenciadas. Explorar o ambiente, então permitir que essa criança explore o ambiente, que pegue coisas, que abra coisas, para que ela esteja explorando, então incentivando, esteja junto com ela, esteja ali sempre sendo parceiro da criança nessa exploração, que ela possa estar explorando e estando contigo, para que ela possa estar cada vez mais conseguindo alcançar a sua capacidade, entendendo a sua capacidade, entendendo as possibilidades de movimento, de interação com o ambiente, de mudanças no ambiente. Opa, se eu coloco isso aqui, isso faz isso. Então, se eu coloco essa bola aqui, ela escorrega por aqui, chega até aqui, encosta nesse botão que faz esse barulho. Então, ela compreender isso, entender isso e estar incentivando ela a estar fazendo cada vez mais ações e brincando com ela, sorrindo com ela, se divertindo para que ela esteja cada vez mais explorando o ambiente, subir em cima de algum sofá, algum objeto desse sentido. É importante ela estar explorando esse ambiente. Esteja junto com ela sempre para que, claro, esteja com segurança, mas esteja fazendo. Dizer não, dizer sim, é muito importante, né, nesse período de infância, que muitas vezes o não, a criança não vai aceitar e vai fazer. Mas como a gente está ensinando não, quando a gente fala não pode fazer isso, não, e a criança for fazer, a gente vai lá e retira a criança. Não precisamos ficar com cara feia, dar um discurso para a criança, isso não pode, faz isso. Não, tirou ela de lá, até que ela vai entender que não pode mesmo. Né? Então você vai fazer isso diversas vezes. Então não, a criança não vai provavelmente ali logo obedecer, vai e retire a criança daquela situação, retira dela da onde você falou não, para que ela esteja entendendo que o não é porque ela não pode fazer aquilo. Trabalhe muito com previsibilidade, a previsibilidade é importantíssima. Então, falar o que vai acontecer, deixar a criança, né, sabendo sobre o que vai acontecer. Então, quando vai dar o banho na criança, daqui a pouquinho nós vamos tomar o banho, agora está chegando a hora do banho. Então, falar sobre o que vai acontecer, como que vai acontecer, isso traz um conforto para a criança e deixa a criança muito mais propícia a fazer aquilo. Tirar a criança de uma atividade repentinamente, levar ela, agora é a hora do banho, agora é a hora de comer, e tirar sem avisar, isso causa um desconforto e uma dificuldade maior da criança aceitar aquilo. Então, a previsibilidade ela é importantíssima, não só nesse período, né? Por toda a vida a previsibilidade é importante, mas nesse período ela é muito importante, então a gente tem que estar atento a isso. Muitas vezes a criança faz né, chora, se joga, muitas vezes por conta disso. Um simples ajuste na previsibilidade, ou seja, trabalhar com isso. Daqui a 10 minutinhos nós vamos tomar o banho. Ela ainda não entende que é 10 minutos. Mas você falando, nomeando, esse tempo vai passando, ela vai percebendo isso e aos poucos isso vai trabalhando. Claro que isso a gente vai, uma habilidade bem mais lá para frente. Mas é importante a gente estar fazendo isso. E aí fala, agora já está na hora do banho, vamos lá tomar o banho. E aí ela vai desenvolvendo bem essa habilidade. Explorar o ambiente, né? Colocar essa criança para explorar muito o ambiente. Nesse período de 0 a 12 meses, a criança explora muito mais o seu corpo. Agora de 12 aos 24 meses ela vai estar explorando esse ambiente, ou seja, seu corpo no ambiente. Então ela está cada vez mais alcançando lugares que ela antes não alcançava, está cada vez mais em lugares diferentes. Então, situações diferentes, ambientes diferentes, com pessoas diferentes, vai ser importante para o desenvolvimento dela. E no mais, contar muitas histórias, brincar com músicas, dança, brincar com água, brinquedos multissensoriais, e a criança vai estar desenvolvendo bem nesse período. Agora, no período de 18 a 24 meses, a criança continua nessa exploração do ambiente
e agora cada vez mais, né, conseguindo ir em cada vez lugares diferentes, então a habilidade de subir e descer escadas, a gente precisa trabalhar muito isso com ela, a habilidade agora ela já começa tentativas de correr, brincar com bola, de rolar bola, de chutar bola, brincar de subir, de escalar, né, de descer, brincar de explorar esse ambiente, continuar com as brincadeiras de cantar música, trabalhar muito a parte de entonação, nomeação de objetos, nomeação, características, função. Então, nomear isso tudo para ela, começar a fazer agora os grupos, né, de classificação, então classificar objetos, classificar por formas, né, falar já sobre as cores com eles, né, dar bastante material para que ele esteja rabiscando, então trabalhar ali com giz de cera, para que ele esteja rabiscando, trabalhando essa motricidade fina dele, trabalhando esse simbólico de estar fazendo o desenho, de começar, né, a essa ideia de desenho, através do rabisco nesse início, trabalhar o conhecimento do seu corpo, então nomear as partes do corpo, trabalhar muito as habilidades de instruções simples e de instruções em 2 passos, então brincadeiras de pega um objeto, pegue X coisa, pegue a bola, pegue o carrinho, pegue a colher, pegue o copo. Então, fazer bastante essas brincadeiras, o brincar simbólico também é muito importante. Então, a xícara e mexer o cafezinho na xícara, e transformar a caixinha num carrinho, e isso, trabalhar as brincadeiras de dar comidinha pro ursinho, colocar a roupa, vestir a roupa no boneco, no ursinho, na boneca, brincadeiras de sequenciar, então colocar as coisas um do lado do outro, colocar objetos próximos um do outro, colocar objetos diferentes, distantes, colocar objetos dentro de recipientes, encaixar objetos dentro da sua forma. Então, trabalhar bastante essas habilidades de encaixe, habilidades que tem que arremessar bolas em diferentes distâncias. Então, trabalhar bastante a diferença da distância, aumentar a distância, diminuir a distância, bolas de diferentes tamanhos, a caixa de diferentes tamanhos, brincar com carrinhos e fazer pistinhas e fazer caminhar com aquele carrinho, então ela vai engateando, caminhando, empurrando aquele carrinho, brincar de imitar animais. São todas essas brincadeiras e muitas outras, né, que vão fazer esse desenvolvimento pleno nesse período. Mais uma vez, contar muitas historinhas, entonação, as músicas, previsibilidade, trabalhar muita previsibilidade, narrar o que está acontecendo, o que ele está fazendo. Isso é muito importante desde antes. Narrar aquilo que a criança está fazendo, narrar o que você vai fazer, o que você está fazendo, para que a criança conheça e tenha esse conhecimento das coisas, do que é aquilo, de como que acontece. Uma outra questão importante é trabalhar com situações problemas, trabalhar com essa ideia de criar hipóteses, de ter uma situação problema, de criar hipóteses, de fazer testagens, de verificar se deu certo, se não deu certo. Então, será que essa peça encaixa aqui? Vamos tentar? Acho que não, hein? E não está encaixando. E será que ela é de outro lugar? Será que é daqui? Vamos tentar aqui e levar a mão dela para próxima daquele e ela encaixar. Olha, encaixou. Será que por que ela encaixou aqui? Ela da mesma forma, ó, esse aqui é o triângulo. Então assim a gente vai conceituando, vai trabalhando essas situações, problemas. E aí dá esses problemas para a criança quando ela estiver fazendo alguma ação, problematizar aquilo. Você está querendo pegar esse objeto que está em cima? Eu acho que você não vai conseguir aí não, hein? Será que você vai conseguir com esse brinquedo, com esse boneco, você vai pegar? Olha, você conseguiu pegar, então deu certinho. Então, com o boneco, ó, você ficou mais alto e pegou. Então, conceituar, problematizar desde esse período e por longo, né, o restante inteiro, vai ser importante para o desenvolvimento dela. E agora, por fim, né, nesse período de 2 a 3 anos, a gente falou, né, de 0 aos 12 meses, a criança está explorando muito o seu corpo, de 12 aos 24, a
criança está explorando esse ambiente. Dos 24 aos 36 meses, a criança vai continuar explorando esse ambiente, agora com mais habilidades ainda, explorando o ambiente com mudanças no próprio ambiente, né? Então ele vai observar muitas mudanças no ambiente. Então ele vai querer problematizar essa situação que a gente acabou de falar, de problematizar isso, que vai ser muito forte agora, então é muito importante que a gente trabalhe com isso. Outra questão que é muito importante, o brincar simbólico, né? Então, que a gente complexifique muito esse brincar simbólico para que ela esteja cada vez mais desenvolvendo essa habilidade. Trabalhar muito com as perguntas, o que é isso? O que esse objeto faz? Como que ele é? Olha, esse objeto ele gira, ele é amarelo, trabalhar com as cores, trabalhar com as formas, né? Nomeação, conceituação de formas, de cores, trabalhar com a habilidade de identificar a quantidade de objetos, quantidade de coisas, trabalhar sequenciação, trabalhar pareamento, trabalhar a habilidade de noção de quantidade no tempo, então que ela consiga identificar a passagem de quantidade no tempo, de quantas colheres que ela comeu de comida, de quantos passos que ela deu, de quantos pulos que ela deu. Então a gente vai trabalhando essa habilidade com ela, trabalhar muito essa parte de narrar, dizer aquilo que ela fez. Então é muito importante para essa habilidade de narração a gente evitar tantas perguntas gerais. Por exemplo, na escola. O que você fez na escola? Em casa, no caso, né? O que você fez na escola? É uma pergunta muito ampla, né? É interessante. O que você comeu? Qual, o que você brincou? Qual foi a historinha? E aí, você tendo esse contato com a professora é muito importante, que aí a professora pode dizer qual foi a historinha que foi, e aí tem, né, normalmente tem a agenda, né? E aí vem a rotina da aula, e você pode, se a criança não conseguir, você pode dizer, você comeu isso, você ouviu essa historinha e foi legal, e aí recontar a história em casa, aí fica perfeito, né? Porque se você tem uma história lá na escola e você reconta essa história, né, para o desenvolvimento da criança será maravilhoso. Então, trabalhar com isso também é muito importante. Exploração do ambiente, para que ela conheça agora os animais pequenos, formiga, outros insetos, ou animais que voam, né, as aves, essa nomeação e a função e a característica, a forma desses animais. Falar sobre animais que nem existem mais, como os dinossauros. É, Isso tudo agora amplia muito, a gente pode, nossa, desenvolver muitas habilidades a partir daqui e complexificando, né? Se aprofundando cada vez mais no conhecimento desses animais, desses objetos, dessas coisas que estão no dia a dia da criança. As habilidades motoras, elas estão muito bem desenvolvidas, a criança agora já corre, já segura um objeto que é jogado para ela, já arremessa, então já pode brincar de arremessar uma bola um para o outro, já pode brincar de chutar uma bola um para o outro, ele já consegue correr e chutar uma bola, então já pode brincar de chute e acertar um gol, ou de você chutar para ela e ela chutar para você, já pode brincar de as brincadeiras simbólicas, já pode criar histórias, né, um enredo ali para brincadeira. Brincadeiras de imitação de animais são muito bacanas nesse período também. Brincadeira de manipular objetos, brincadeiras com quebra-cabeça. Então, fazer essas brincadeiras de quebra-cabeça de duas partes, de 3 partes, de 4 partes, de 6 partes. Muita narração, contação de história, perguntar para a criança sobre a história, vivenciar a história, então fazer brincadeiras a partir da história, brincadeiras de formas geométricas, então pode desenhar formas geométricas no chão e ir pulando dentro das formas geométricas, não pode pular fora, só pode pular dentro, então assim você já conceitua, né, o dentro e fora, e ainda ensina a forma geométrica, desenhar a forma em algum lugar e a criança tem que apagar a forma que você fala, só pode apagar o triângulo, e tem lá triângulo, círculo, quadrado, e aí você vai ensinando ela o que são essas formas, cores, só pode apagar, e aí tem lá vários círculos de várias cores, só pode apagar o círculo azul,
Então a criança vai lá e apaga solo azul, então assim você ensina as cores para a criança, formas no chão com cores, e aí ela tem que pular dentro da forma que tem a cor específica, colocar objetos dentro de um círculo desenhado no chão. Então agora essa noção já é de dentro e fora, e apenas com uma linha ou um bambolê também colocar objetos dentro de uma caixa, arrumar objetos por cor, por função, por característica. Então são habilidades bem complexas que a gente pode trabalhar e desenvolver muito nesse período, as habilidades de resolução de problemas, muitas brincadeiras com pintura, pintura com o dedo, pintura com a mão, pintura com os pés, brincadeiras com rolinhos, brincadeiras de dobraduras, brincadeiras de colagem de bolinhas de papel de diversas cores, brincadeiras de achar algum objeto escondido, brincadeiras de pique, pega, brincadeiras de túnel, então tem que passar por dentro do túnel, pegar algum objeto, levar até algum lugar, né? Então, essa idade, a criança está muito apta para muitas brincadeiras e combinações de habilidades. Isso é muito interessante. Ela está muito apta para combinações de habilidades. Habilidade de correr com manipular algum objeto, habilidade de esconder um objeto e ir até algum lugar, pegar outro e esconder nesse outro lugar também. Então, fazer combinações de habilidades, combinações de brincadeiras de assoprar com canudo. E aí, isso tudo que eu tô falando, na hora de brincar com a criança, é importante que a gente brinque de forma lúdica, né? Então, por exemplo, essa brincadeira de assoprar com canudo, a gente pode fazer um sapo, né, com papel, colocar o canudo ali dentro e assoprar, e colocar uma língua de sogra, e colocar ali para ser a língua do sapo, e ter ali as mosquinhas assim em papel, e a gente assopra, a língua vai lá, tem uma colinha um adesivozinho na ponta, né, da língua de sogra, ela vai abrir e vai pegar o objeto, de assoprar, e tem uns papeizinhos, a gente assopra o canudo e aqueles papéis voam. Então são dessa forma lúdica. Claro, eu estou falando aqui mais do que a criança está apta, né? Então como estimular. Mas na hora de brincar é importante que a gente crie o lúdico, né? Eu penso, poxa, como que eu vou fazer essa brincadeira com o canudo? Essas duas formas são umas. A gente vai brincar com a criança, a gente pode pegar aquilo que eu falei, a história que foi contada, então a gente trabalhar em cima da história que foi contada. Então assim a gente vai enriquecendo esse ambiente da criança e transformando esse aprendizado de uma forma muito prazerosa para ela e uma forma muito rica. Bom, gente, até a próxima.